E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão da prova da SpaceX de 2022. Quatro fios condutores retilíneos muito longos e paralelos, F1, F2, F3 e F4, são dispostos no espaço de modo que as suas seções transversais estão nos vértices de um quadrado de lado L, conforme representado no desenho abaixo. No meu caso, está aqui do lado. Os fios F1, F2, F3 e F4 são percorridos respectivamente pelas correntes I, 5I e 2I, com as direções e sentidos indicados no desenho. Repara o seguinte, o fio está perpendicular à superfície, ou seja, ele está na direção que sai da superfície ou entra na superfície. Agora, o sentido da corrente indicado ou é por um pontinho ou é por um xizinho. Quando é pontinha que ele está no sentido para fora da superfície e quando é xizinho ele está para dentro da superfície. Então são essas as indicações. Considerando que a permeabilidade magnética do meio é μ, podemos afirmar que o módulo do campo magnético resultante no centro do quadrado é... E aí ele deu todas as alternativas utilizando, as letras que a gente pode representar cada grandeza. O μ é a permeabilidade, o I é um certo valor de corrente, no caso aqui ele tem múltiplos de I para cada fio, o L é o lado do quadrado, π já é um número mesmo, o restante são números mesmo. Então a gente tem que identificar qual deles é o valor correto. Mas vamos lá. Primeiramente, a situação que a gente tem é que os fios eles estão dispostos nos vértices de um quadrado. E a gente está estudando um ponto no centro do quadrado. Então vamos observar, é esse ponto que a gente está avaliando. O nosso primeiro passo é determinar para onde aponta o campo magnético gerado por cada fio que está sendo percorrido por uma corrente naquele ponto. Porque o campo resultante, como o campo magnético é uma grandeza vetorial, é a soma vetorial de todos os campos magnéticos. E uma soma vetorial está associada ao valor do campo, mas também está associada à direção e o sentido que ele tem. Então a gente tem que avaliar isso também. E a direção e o sentido do campo magnético a gente avalia através da regra da mão direita. A gente vai posicionar o nosso polegar paralelo ao fio e com ele apontando no sentido da corrente. Então no nosso caso, os fios eles estão perpendiculares à superfície. E a corrente ou está para dentro da superfície ou para fora. Para dentro é quando está sendo representado por xizinho e para fora quando está sendo representado por pontinho. Beleza. Mas para você determinar para onde ele aponta naquele local específico, você tem que ver que a direção do campo magnético gerado por um fio em um determinado ponto no espaço é sempre perpendicular, sempre faz 90 graus com a direção que liga os dois. Então se a gente for pegar aqui, por exemplo, o fio 1, a direção que liga ele e o centro, que é o ponto estudado, é essa diagonal aqui, Então a direção do campo magnético gerado, com certeza está fazendo 90 graus, ou seja, está exatamente na outra diagonal desse quadrado. Agora, para qual lado é a regra da mão direita que você vai utilizar? Como a dele está para fora, nesse ponto aqui, ela vai seguir nesse sentido. É assim que a gente vai avaliar. Então esse é o campo gerado pelo fio 1. O fio 2, mesmo critério. O fio 2 está nesse ponto aqui, nessa região. E a linha que liga ele ao ponto estudado é esse trechinho aqui da diagonal do quadrado, novamente. Então o campo magnético gerado por ele sempre faz 90 graus com a direção que liga o fio ao ponto. Então vai estar nessa direção aqui, na outra diagonal. Agora o sentido a gente vai avaliar pela regra da mão direita novamente. Só que no fio 2 a corrente está para dentro, então a gente vai posicionar nosso polegar para dentro da superfície e naquele ponto ali, a gente vai orientar o campo magnético. Então o campo magnético do fio 2 está nessa outra diagonal com sentido aqui para baixo. O fio 3, mesmo esquema.
vou pegar a linha que liga ele ao ponto, o campo vai estar na linha perpendicular naquele local. Agora o sentido, quem vai me dizer, é a regra da mão direita novamente. Só que no fio 3, a corrente está apontando para fora da superfície, então o polegar tem que estar posicionado para fora e a mão vai orientar o sentido do campo que ele vai ter. Então vai ser nessa diagonal, como a gente já tinha falado, mas agora no sentido aqui para cima. O fio 4, idem. A direção que liga ele ao ponto é esse trecho da diagonal, então a direção do campo faz 90 graus. É exatamente a outra diagonal. O sentido, regra da mão direita, só que o polegar agora vai estar para dentro porque há um xizinho. Xizinho quer dizer que está para dentro. Então ali, ó, ela vai se orientar nesse sentido. Então agora eu já avaliei para onde vai apontar cada campo. Agora eu tenho que avaliar quanto que vale cada um. E para você determinar a intensidade do campo magnético gerado em um ponto no espaço, mas gerado por um fio reto, basta você seguir aquela equação. O campo, que a gente representa pela letra B, é igual a permeabilidade vezes a corrente que está passando por esse fio, dividido por 2π vezes R, onde R representa a distância do fio até o ponto estudado. Então o primeiro passo é a gente avaliar essa distância, porque se você reparar, como é um quadrado e a gente está estudando no centro e cada fio está em um vértice, todos eles estão à mesma distância do centro. Então quando eu determinar a distância para um, eu determinei para todos. Essa distância R a gente vai observar aqui que está associado à diagonal do quadrado, mas no caso não é a diagonal completa, só vai até a metade. Então esse trecho aqui, como a diagonal de um quadrado ela pode ser dada como lado, que a questão falou que era L, vezes raiz de 2, e esse trecho só tem a metade, é L raiz de 2 sobre 2. Então o que a gente chama ali de R, para a equação tem aquele valor. Então a princípio eu vou substituir aquele valor na equação, pois isso vale para todos, porque todos estão à mesma distância desse ponto central. Então vamos fazer ali a substituição e vamos adaptar. Primeiramente, aqui no denominador, quando a gente faz a substituição, vai aparecer um valor com raiz, que é o raiz de 2. Para que isso não ocorra, a gente vai multiplicar no numerador e no denominador pelo próprio raiz de 2, para isso daí não acontecer. Quando a gente fizer isso aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Só que isso dividido por 2 dá 1. E vezes L vai ser o próprio L. Lá em cima não tem o que fazer. O raiz de 2 vai permanecer. Mas a nossa igualdade vai ficar assim. B é igual a μ vezes I, que é a corrente, vezes o raiz de 2 que eu multipliquei aqui em cima, dividido por 2π vezes L, pois todos esses valores aqui acabaram se cancelando. Então vamos lá. Então, a partir de agora eu vou usar essa equação para determinar o campo magnético gerado por cada fio no centro. Só que o que vai diferenciar um caso do outro agora é a intensidade da corrente. Cada fio ele é percorrido por uma corrente que foi citada no texto, então a gente tem que avaliar isso. Então vamos lá. O fio 1 e o fio 2, eles são percorridos pela mesma corrente com intensidade Izinho. Já o fio 3 ele é percorrido por uma corrente que tem 5 Izinho e o fio 4, uma corrente que tem 2 Izinho. Para a gente não trabalhar ali com a soma vetorial com várias letras, eu vou fazer uma substituição. Como todos eles são proporcionais às mesmas grandezas, né? Mi, Pi, L e os números, além da corrente, porém a corrente é diferente, mas o I eles têm em comum, eu vou pegar tudo que eles têm em comum e vou representar por uma letra nova, para eu não carregar tudo de uma vez e depois a gente substitui ela de volta. Então tudo que eles têm em comum é Mi vezes o Izinho, vezes raiz de 2 sobre 2πL. E eu vou chamar isso tudo de X por enquanto. Isso daí é uma opção minha para a gente não trabalhar com todas essas letras e números, com todos os campos e depois com a soma vetorial. Pois a gente vai ocupar muito espaço. Então isso aqui ajuda também na nossa linha de raciocínio. Então quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? O campo gerado pelo fio 1 e pelo fio 2, como eles têm a mesma corrente que é o próprio I,
vai ser exatamente igual a esse valor que eu chamei de x. Só que o campo gerado pelo fio 3, como ele tem 5 vezes o i, vai dar 5 vezes esse valor aqui, ou seja, 5x. E o campo gerado lá pelo fio 4 vai ter 2 vezes esse valor, que é o 2x. No final da questão, a gente vai voltar atrás e no lugar do x a gente vai substituir isso tudo de novo. É só para a gente não ficar complicando muito a nossa linha de raciocínio. Agora, para a gente determinar o campo resultante, eu tenho que fazer a soma vetorial. Como todos os vetores estão ou na mesma direção ou perpendiculares, isso facilita um pouquinho as coisas. Eu posso analisar uma direção por vez. Então, no caso, eu vou fazer a resultante de cada diagonal primeiro. Começando com essa diagonal aqui, que pega o B1 e o B3. O campo resultante, quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, é o valor de um menos o valor do outro. Ou seja, ficaria B3 menos B1. Eu coloquei o B3 na frente porque ele tem uma intensidade maior. Na outra diagonal, o campo resultante também vai ser o valor de um campo menos o outro, pois eles estão na mesma direção, mas estão também em sentidos opostos. Então, a mesma ideia. Eu botei o B4 aqui na frente, simplesmente porque ele tem uma intensidade maior. Então, quando a gente tirar a resultante nessa diagonal, ela vai ficar nessa direção, mas no sentido de B3. Quando eu tirar a resultante nessa outra diagonal, ela vai ficar na direção da diagonal, mas no sentido de B4, pois são os vetores mais intensos de cada diagonal que eu avaliei. Mas vamos avaliar primeiro o valor. Então, ali no caso dessa diagonal, como o B3 vale 5x e o B1 vale x, 5x menos x vai dar 4x. Na outra diagonal, o B4 ele tem intensidade 2x, que a gente avaliou, e o B2x. 2x menos x vai dar 1x só. Então, o que a gente vai ter aqui de resultante a princípio? Sobrou alguma coisa nessa diagonal e sobrou alguma coisa nessa aqui. Então, a nossa soma vetorial ela não acabou. É só eu reposicionar o que sobrou em cada uma das direções, visto que eles são também perpendiculares. Isso vai facilitar um pouquinho nossos cálculos, mas eu vou representar aqui. Então, o que nós temos é que a resultante de B3 com B1 ficou nessa diagonal no sentido de B3 e a resultante de B4 com B2 ficou nessa diagonal no sentido de B4. Eu só reposicionei esses vetores. Eu desenhei o primeiro vetor, a partir da pontinha do primeiro eu desenhei o segundo. E eles estão fazendo 90 graus, pois é o ângulo aqui entre as diagonais do quadrado. Agora, o meu vetor resultante é um novo vetor. Quando eu posiciono os dois dessa maneira, é só traçar do início do primeiro que eu desenhei até o final do segundo. E se eu fizer isso, eu vou observar que formou uma figura geométrica que a gente conhece como triângulo, e no caso ele é um triângulo retângulo, porque tem um dos ângulos igual a 90 graus. Então isso nos permite utilizar o teorema de Pitágoras para poder relacionar os lados desse triângulo e determinar qual é o campo resultante, que é a hipotenusa desse triângulo. Então vai ficar que o campo resultante ao quadrado é igual a 4x ao quadrado mais x ao quadrado, onde 4x ao quadrado dá 16x ao quadrado. Só que isso mais x ao quadrado vai dar 17x ao quadrado. Só que para a gente determinar o campo, como ele está ao quadrado na igualdade, eu vou ter que tirar uma raiz. Só que eu vou ter que tirar a raiz dos dois lados da igualdade. Então, todo mundo que vai estar ao quadrado, que é o b e o x, eles vão sair do quadrado, mas o 17 não tem uma raiz exata, então ele vai ficar com a raiz ali acompanhando ele. Então, a minha igualdade vai ficar desse jeito. Campo resultante é a raiz do 17 vezes o x. Beleza. O problema é que o x ele não veio no comando da questão, então ele não pode aparecer na sua resposta. Mas o x é um conjunto de coisas que a gente adaptou que foram dadas pela questão. No caso, o x é igual a permeabilidade μ vezes a corrente I, vezes raiz de 2, dividido por 2π vezes L, que a gente já tinha feito anteriormente. O que eu vou fazer é só substituir aquele valor todo aqui nessa igualdade e finalizar o meu cálculo. Eu tenho que multiplicar o raiz de 17
por aquela fração ali que corresponde a esse valor que eu estava chamando de x. Sendo que nela tem um outro valor que também está dentro da raiz, que ali é o raiz de 2. Quando eu multiplico dois valores que estão dentro da raiz, eu posso colocar essa multiplicação toda dentro da raiz e fazer a multiplicação direta. 17 vezes 2 dá 34. Só que isso tudo permanece dentro da raiz quadrada. Então a gente vai ter que o campo magnético resultante aqui no centro desse quadrado é μ vezes I vezes raiz de 34 dividido por 2π vezes L. Agora a gente tem que ir lá na questão e observar as alternativas e ver qual que bate com a nossa descoberta. E se a gente observar, o gabarito está na letra E. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, espero que tenham entendido a explicação. E agora eu vou pedir uma ajuda a vocês, se possível, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e lembra, ó, treina a mente.